Você sabe quais são as regras para os menores de idade utilizarem os assentos do veículo? Não? Então fique ligado. Agora no Trânsito Legal, o doutor Cristiano Machado fala sobre esse tema aqui no canal do Boca. Então vamos lá, vamos falar sobre as regras do direito de trânsito, sim, no nosso quadro Trânsito Legal, com o nosso especialista, falou em direito de trânsito aqui no Rio Grande do Sul, falou Dr. Cristiano Machado, o nosso especialista. Dr. Cristiano, seja bem-vindo a mais uma edição do Boca aqui da Rádio Bandeirantes, bom dia. Bom dia, Solano, bom dia, ouvintes. Como sempre, é uma satisfação fazer parte do programa. A satisfação é nossa tê-lo no convívio, sempre afável aí e com muito, mas muito conteúdo na área do direito de trânsito, o doutor Cristiano Machado. Doutor Cristiano, o tema de hoje é a pedido, né? Até vou contar só para o senhor, né? Quem pediu foi a minha esposa. E ela queria entender, queria saber, assim, sobre os menores de idade, doutor, e as regras do uso dos assentos nos veículos. Doutor Cristiano, de uma forma geral, quais são as regras, né, para o uso de assento nos veículos quando a gente está falando dos menores de idade, os pequeninos? Perfeito, vamos lá, que nós temos umas subdivisões aqui, né? Por exemplo, nós começamos com a criança até 1 ano, né, com peso até 13 quilos, em que ela teria que utilizar o bebê conforto. A partir desse momento, né, de 1 até 4 anos e de 9 a 18 quilos, ela passaria a utilizar a cadeirinha. Passando a cadeirinha, né, ficando um pouco mais velha, de 4 a 7 anos e meio, nós temos o quê? O assento de elevação, que a criança ficaria entre 15 a 36 quilos, e aí uma altura de até 1,45 m. E, por fim, nós chegaríamos ao cinto no banco traseiro, para as crianças de 7 anos e meio a 10 anos, ou com altura superior a 1,45 m. Então, nós temos essas divisões em relação de acordo com a idade dos menores, para que eles, né, ocupem determinados lugares no veículo. Então é interessante, né, doutor, porque acaba influenciando a altura, o peso e principalmente a questão da idade que o senhor frisou, né? Esses 3 elementos é que compõem aí para que se distribua adequadamente conforme as regras. Exatamente, né? Então existe essa diferenciação e é tudo uma questão de segurança, né? Tudo é efetivamente testado, por isso essa diferença, né, de idade, de peso, de altura, para a segurança de cada um dos nossos menores, né? Bem, com isso, com essas informações, o senhor me oportuniza a questionar a multa pelo descumprimento dessas normas e caso exista, doutor Cristiano, a multa, quais são as implicações na questão de valores e também da própria pontuação na CNH, doutor? Existe a multa por transportar criança, né, sem observância das normas, ou seja, de maneira equivocada. É uma multa gravíssima, tá? Uma penalidade, então, ela tem 7 pontos na carteira, o valor dela é quase R$300, e temos um problema, né, Solano? Vamos criar a ideia é que alguém está conduzindo uma criança no colo. Sim. E ela precisa da cadeirinha. Se houver a abordagem, o veículo só poderá continuar transitando se corrigido o problema, ou seja, terá que vir uma cadeirinha para que a criança, né, possa continuar sendo conduzida. Caso contrário, o veículo fica recolhido. Fica recolhido, exatamente. Realmente não é pouca a incomodação aí para essa situação. E doutor, quanto ao uso da cadeirinha, do assento de elevação e do próprio cinto de segurança, o que o senhor recomenda? O que é de principal que os pais, que os responsáveis, né, os condutores dos veículos devem se ater para esse momento aí, na hora de colocar os pequenos dentro do veículo? Óbvio, né? Cada um numa dessas
nesses tipos de assento aí, conforme o senhor grifou. Perfeito. Solano, vamos lá. A questão do cinto de segurança é um pouquinho mais tranquila, que nós sabemos ali, né? Não exige um manual mais né, especializado. Agora, os pais, né? E eu passei por isso, né? O bebê conforto, o assento de elevação, a cadeirinha. É muito importante que na hora de montar, de colocar no veículo, que os pais tenham atenção ao que o manual de cada equipamento apresenta. E vamos falar uma situação do bebê conforto, por exemplo. O bebê conforto, no primeiro período desse 1 ano, a criança tem que ser conduzida de uma maneira contrária à direção do veículo. Né? Quando eu fiz isso, por que o contrária? Tudo tem uma explicação, que um impacto, por exemplo, para uma criança que não chega a ter 9 quilos ainda, um impacto ela de forma frontal seria um dano absurdo para ela. Então, que os pais vejam muito bem, na hora de montar, que façam integralmente o que o manual está dizendo, porque os manuais eles apresentam em cada equipamento, e também observem a idade dos seus filhos, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E doutor Cristiano, vamos lá para um chamado exemplo prático, né? 4 menores de idade no veículo. Como que é feito o posicionamento dos lugares para eles, doutor? Perfeito. Boa pergunta, porque isso pode acontecer excepcionalmente, né? E justamente por acontecer de forma excepcional, a lei prevê essa possibilidade. Você pode conduzir um menor no banco dianteiro? Pode, se você tiver, por exemplo, 4 crianças menores do veículo. Né? Então, iriam 3 atrás, e a que for na frente, aí ela tem que... É um caso que ela usa um banco de retenção, ela precisa ser colocado um banco de retenção na frente. Então, há previsão excepcional quando você tem mais de 3 crianças para colocar no veículo, aí a lei prevê. Mas eu digo aos pais que seja excepcional, porque, de qualquer maneira, no meu modo de ver, há um risco, né? Então, que seja um pequeno trajeto, que não seja uma coisa que a pessoa vai fazer uma viagem tão longa, não, né? Vamos tentar respeitar a regra e colocando os menores no banco traseiro mesmo, que fique numa excepcionalidade. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom, doutor Cristiano Machado, nosso especialista no direito de trânsito, em mais uma edição do nosso Trânsito Legal.